Muitas mulheres perderam suas vidas para que outras tivessem direitos e representação. Então, vamos dar voz a essas vidas. Mais do que uma simples homenagem, o dia 8 de março é uma data para reconhecer as conquistas econômicas, culturais, sociais e políticas que outras mulheres antes de nós conseguiram. Quando pensamos na participação das mulheres durante as guerras mundiais, o que logo vem à cabeça? Bom, muitos ainda acreditam que enquanto os homens foram lutar nos campos de batalha, as mulheres ficaram em casa cuidando dos filhos ou apenas servindo como enfermeiras. Mas não foi bem assim. No vídeo de hoje vamos contar para vocês algumas participações femininas na Segunda Guerra Mundial que nossos livros de história não nos mostraram. Ofenderam a nossa bandeira, a mulher brasileira também teve opinião. Nós seremos enfermeiras e, se for preciso, manejamos o canhão. O mundo sempre foi um espaço protagonizado por homens. Eles eram responsáveis pelos trabalhos pesados e difíceis. Mas o que muitos não sabem é que, apesar disso, a Segunda Guerra Mundial foi um conflito protagonizado por homens e mulheres. Nunca antes, em toda a história, tantas mulheres em diferentes países foram chamadas para contribuir em esforço de guerra, como entre os anos de 1939 e 1945. Mas, para entendermos e ficarmos orgulhosos da entrada das mulheres na guerra, precisamos ir para o passado e refletir que nem sempre elas tiveram o direito de trabalhar, votar, estudar ou de serem as protagonistas. Reivindicar os direitos trabalhistas está na origem da luta das mulheres, e foi a partir da Revolução Industrial que elas passaram a trabalhar fora de casa, em fábricas. E foi através desse momento que as ideologias socialistas se consolidaram, de modo que o feminismo se fortificou como um aliado do movimento operário. A participação feminina nas guerras sempre foi diversificada. Atuaram nos bastidores e também na frente de combate, travaram lutas violentas, dirigiram tanques e ambulâncias e foram operárias nas fábricas de armamento e munição. Mas, mesmo com tanto ativismo, no início de 1939 ainda não tinham nenhum direito ao voto. O que não demorou muito para mudar, surgindo assim um movimento sufragista, sendo a primeira onda do feminismo, já que muitas mulheres haviam estudado e estavam reivindicando os direitos femininos, à educação, ao trabalho em suas áreas de formação, ao divórcio e à participação política. O movimento sufragista foi o ápice dessa luta e, por isso, marcou a história do feminismo como o primeiro grande movimento pela luta contra o sexismo e a favor da igualdade de gênero. Apesar de todas as conquistas das mulheres nas últimas décadas, ainda vivemos em uma sociedade patriarcal e machista. Ainda vemos a objetificação do corpo feminino em inúmeras propagandas, onde a mulher está ali como um objeto para agradar e satisfazer o homem. Desde meninas, somos levadas a acreditar pelos filmes e contos de fadas que uma mulher só estará verdadeiramente realizada se ela estiver casada e tiver filhos. Ou seja, essa luta nunca parou, continua e tem voz até hoje, com as mulheres sempre mostrando seu poder, sua força, seu desempenho em garantir resultados. Nunca foi fácil e não vai ser agora. Pelo contrário, talvez seja até mais difícil, mas as mulheres devem se unir na luta para a proteção de seus direitos já conquistados e aqueles que ainda vão conquistar, com o propósito de finalmente ter a igualdade de gênero. Depois de ter entendido um pouco das conquistas femininas, agora vamos conhecer um pouco da luta feminina na Segunda Guerra Mundial? Você já ouviu falar nas Bruxas da Noite? Não? Então vamos que eu te apresento. As Bruxas da Noite, ou Bruxas Noturnas, eram aviadoras que constituíam o 588º Regimento de Bombardeio Aéreo Noturno da URSS. Esse regimento ficou consagrado pela valentia das aviadoras que se lançavam sem paraquedas em aviões obsoletos durante as frias noites da guerra. Elas cumpriram, entre os anos de 1942 e 1945, mais de 23 mil missões de ataque com dedicação e despejado toneladas de bomba sobre as posições alemãs. Por que Bruxas Noturnas e qual a função do 588º Regimento? Bom, o apelido ele partiu dos alemães em decorrência da tática em que o esquadrão usava. As aviadoras desligavam os motores dos aviões quando chegavam próximo ao seu alvo, o que fazia com que o soldado não detectassem sua presença até ser tarde demais. O forte zumbido do vento passando pelas asas dos aviões criava sons sombrios, fazendo os alemães recordarem das assustadoras histórias de bruxas da infância. Com isso, e com o fato dos ataques serem à noite, originaram o apelido. E mesmo sendo pejorativo,
As bruxas da noite tornaram ele uma marca delas. A função das aviadoras era a de espalhar o pânico nas tropas alemãs, bombardeando suas linhas de defesa avançada da URSS, causando pânico e impossibilitando o descanso das tropas com bombas de assédio. Como foi a pós-guerra? Devido ao intransigente conservadorismo e preconceito, sobretudo de gênero, permeava a sociedade soviética e prevaleceu, encerrando prematuramente a carreira das aviadoras. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1941, as bruxas da noite, igualmente como todas as outras mulheres, foram sumariamente desligadas das Forças Armadas, entrando a maioria no esquecimento e até desprezo. As aviadoras também tiveram dificuldade em publicar suas memórias de guerra devido à forte censura do Estado liderado por Stalin. Muitas dessas mulheres queriam ter uma vida normal, e para isso elas mentiam para que pudessem se casar ou até mesmo ter um emprego, por conta do preconceito que as mulheres de guerra sofriam. Bem antes de assumir o trono, Elizabeth II participou da Segunda Guerra Mundial, algo que seria imprevisível para alguém da família real. Ela foi a primeira moça da família a se tornar membro das Forças Armadas Britânicas. Os jornais da época adoraram sua produtividade e a ideia de que a futura rainha da Inglaterra estava sujando suas mãos de graxa pelo país. Os pais de Elizabeth eram extremamente protetores, então não atendiam ao desejo da garota de querer se alistar para ajudar a Inglaterra. A resistência durou até seus 19 anos, quando decidiram, em 1945, deixar que ela se alistasse ao exército. As mulheres trabalhavam operando rádios de comunicação para as tropas, na manutenção de equipamentos e de veículos e também como motorista dos mesmos. Foi com equipamentos mecânicos que Elizabeth se encontrou. Ela também se habilitou para dirigir ambulâncias, jipes e caminhões, dos quais ela sabia montar e desmontar por inteiro. Por mais que trabalhasse, ela não era como as outras mulheres. Ela comia em um refeitório separado e, além disso, era diariamente levada do trabalho até o castelo de carro. Na época, Elizabeth ganhou o carinhoso apelido de Princesa Mecânica, e apesar da resistência do início, seus pais mostravam muito orgulhosos do trabalho que ela desempenhava. Para finalizar nossas curiosidades, você sabia que a mulher brasileira também participou da guerra? Bom, o Brasil passou a participar do conflito a partir de 1942 e, a princípio, a posição brasileira foi de neutralidade, mas depois de alguns ataques a navios brasileiros, o então presidente Getúlio Vargas decidiu entrar em acordo com o presidente norte-americano para a participação do país na guerra, contando com o apoio de homens e mulheres. Ofenderam a nossa bandeira, a mulher brasileira também teve opinião. Nós seremos enfermeiras e, se for preciso, manejamos o canhão. Nós seremos enfermeiras e, se for preciso, manejamos o canhão. Lançada em 1942, a canção Salve a Mulher Brasileira fez uma campanha e enaltecimento da mulher brasileira que iria lutar na Segunda Guerra Mundial nos anos seguintes. O governo brasileiro convocou voluntárias de 18 a 36 anos que fossem solteiras, viúvas ou separadas e que tivessem diploma de enfermeira. Pioneiras, todas passaram por cursos de saúde, instrução militar e treinamento físico antes do embarque. As mulheres brasileiras não participaram diretamente dos conflitos armados, mas contribuíram em missões médicas e nas áreas de produção, logística e administração. Elas foram mulheres que romperam com o padrão da época, um padrão que era ser casada e protegida do lar. As enfermeiras escolheram trabalhar, viver fora de casa e em outro país e foram extremamente ousadas nessa trajetória. Bom, o objetivo desse vídeo foi mostrar que com muita frequência as mulheres foram varridas dos livros de história. E como curiosidade, resolvemos trazer mulheres que literalmente deram suas vidas para salvar diferentes nações. O Dia da Mulher é uma oportunidade para desfrutar de toda a música, literatura, descobertas científicas ou até mesmo a participação em guerras e conflitos que outras mulheres antes de nós fizeram. Devemos olhar para trás e para o futuro e lembrar da luta que as mulheres enfrentaram ao longo dos séculos para obter direitos básicos. Então, aproveite esse dia para refletir e enaltecer as mulheres que estão ao seu redor. A partir de pequenas ações, podemos promover grandes mudanças.